Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui de volta com o vídeo de número 305. É 305 mesmo, né, bom? É isso mesmo. Então, porque na noite passada nós gravamos mais na madrugada, porque veio aqui para casa uma amiga minha que chama Dona Insônia. E ela me disse: não vou te deixar dormir. Aí eu respondi mais ou menos assim: você não vai deixar me dormir? Você não vai me deixar dormir? Não. Então você perdeu tempo também. Por quê que eu perdi tempo? Porque eu vou gravar vídeo. Se você quiser ficar na cama, aí você fica. Parece que eu estou brincando, né, gente? Mas não estou, não. Quantas pessoas... Eu não ajo assim. Quantas pessoas... se você quiser ver o quadro lá atrás, ó, esse é um novo quadro, pra você ver, ó. Olha lá. Bem caipira, bem mineiro mesmo. Quantas pessoas que às vezes, na madrugada, né, vem aquela insônia e a pessoa começa a blasfemar, a xingar, a murmurar. Adianta. Piora a situação. Porque nós precisamos entender uma coisa. Nada acontece por acaso. Eu tenho, com esses anos todos, faz parte do estudo nosso, viu, gente? Parece que não? Faz. Eu tenho aprendido com os amigos espirituais que a insônia, 90% da insônia, são os benfeitores espirituais quem promovem o nosso retorno ao corpo físico. Retorno esse que nós classificamos como insônia. São os benfeitores quem nos aplicam alguns medicamentos para que naquela noite não venhamos a dormir conforme gostaríamos. Isso chama-se assistência espiritual, amparo, proteção, colo divino. Por que os benfeitores fazem isso, Leis? Porque conhecendo eles as tramas na erraticidade e sabendo às vezes de algum méritozinho nosso, sabendo eles das tramas dos nossos amigos obsessores, eles nos aplicam alguns medicamentos para que não venhamos a dormir. E a gente fica ali na cama, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. Enquanto isso, os obsessores na erraticidade nos esperando ali para nos pegar. Até que os benfeitores espirituais dissipe toda aquela trama, que aí depois de 1, 2, 3 horas depois é que conseguimos pegar no sono. Você sabia dessa? Existem insônias provocadas por transtornos neurológicos, emocional, psicológico, por medicamentos, preocupações, estresse, cansaço. Mas eu te faço aquela pergunta. Onde, por detrás de todos esses itens que acabei de dizer, não há uma influência das trevas? Não podemos culpar as trevas por tudo que nos acontece, mas devemos agir conforme Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Então, quando te aparecer a Dona Insônia, agradeça a Deus, dê um beijinho no rosto dela, se levante, vai lá para a sala, vai ler um bom livro,
vai se conectar a Deus e a Jesus. Aproveita esse momento tão gostoso que é a madrugada, silêncio absoluto. Só você e Deus conversando, mais ninguém. Ponha uma música clássica no foninho no ouvido para não atrapalhar as outras pessoas e fique ali meditando, orando, lendo um bom livro. Ah, mas me faz tanta falta o sono. Mas e Deus não é mais importante que o sono? Então vamos nos conectar a Deus primeiro, através do reconhecimento da grandeza. Creio que você não tinha noção do que nós acabamos de dizer aqui, né, a respeito da insônia. Que 90% em 100% da insônia, ela é promovida, preparada pelos mentores espirituais para nos livrar das trevas que estão ali por perto, preparadas para nos pegar. Aí os mentores, sabendo que temos lá um pouquinho de mérito, pouquinha coisa, eles vêm e injetam o medicamento na gente para a gente não dormir. Eles bloqueiam a nossa melatonina. Aí, sem melatonina, a pessoa não dorme. E a pessoa não dormindo, os obsessores perdem a vez deles. Pelo menos naquela noite. Depois o resto. Então, mas você não sabia dessa, né? Fica devendo essa para mim, tá? Da próxima vez, você vai ter que me pagar com uma oração. A hora que você estiver na insônia, se lembra de mim nas suas orações. Eu vou fazer uma prece de Ave Maria de Santa Maria aqui, pelo Luiz Antônio, né? Porque ele me ajudou nesse sentido. Mas não é só eu, é a equipe, tá todo mundo aqui. Ó, tá uma turma aqui. Pior que ninguém paga aluguel, pelo amor de Deus. Então, mas nós vamos voltar aqui um trecho aqui. Eu vou ler um pouco rápido para a gente chegar no ponto em que nós paramos. Verdadeira multidão de espíritos atormentava este irmão jovem, ainda na carne, ao que me disse certa vez um de seus obsessores. Custara um pouco a identificá-lo em sua nova roupagem. Uma vez, porém, localizado, reuniram-se em torno dele num cerco implacável que durava as 24 horas do dia. Aqueles que ainda se sentiam com suas contas por ajustar com ele, seguiam-no nos seus afazeres diários e o atormentavam durante o desprendimento do sono. Espetavam-lhe agulhas de todos os tamanhos, impunham-lhe longos períodos de alienação, sopravam-lhe constantemente a ideia do suicídio, tomavam-lhe o corpo inúmeras vezes para as mais translocadas atitudes, para fugas, caminhadas, crises de mutismo. Postavam-se diante de sua visão espiritual sob formas monstruosas, neutralizavam o efeito de intensivo tratamento médico e espiritual, indispunham-no com a família e descontrolavam-lhe o pensamento, descoordenando-lhe a ideia. Ao que nos foi indicado em tempos da Roma antiga, exerceu com destaque o poder e ajudou a desencadear uma das mais terríveis perseguições aos cristãos. É certo que suas vítimas daquela época o perdoaram, se foram realmente seguidores fiéis do Cristo. Mas, e os outros que lhe guardaram rancor? A quantos teriam ele mandado tirar a vida, os bens, os amores, as esperanças, sem que estivesse preparado para suportar essas perdas com equilíbrio e resignação? Nós já comentamos nos vídeos anteriores a respeito desse trecho que eu acabei de ler agora, que nós acabamos de ler, né, bom? Oh, meu Deus do céu!
Essa é uma prova mesmo. Então, essa história ela encontra-se num livro de Ivone Amaral Pereira, Espírito Dr. Bezerra de Menezes, quem narra essa história através de Ivone Amaral Pereira, né? De forma que Hermínio Corrêa Miranda, ele, né, fez essa gentileza de usar esse trecho maravilhoso desse livro de Ivone Amaral Pereira para não só nos esclarecer, como também para que possamos analisar, refletir a respeito das perseguições. Quantos milhões de seres nesse instante não estão vivendo o drama obsessivo de perseguições dos obsessores, daqueles os quais cada qual prejudicou existências passadas. Então vejamos, esse jovem, durante toda a tua existência física, ele sofreu terrível perseguição. Ele sentia as agulhas pontiagudas introduzindo em teu corpo. Eles não só torturavam, os obsessores não só torturavam o corpo físico, quanto também o perispírito, a mente, o sistema neurológico dele, enfim, levando ele a um estado de alienação total. Mas por qual motivo? Por qual motivo? Então, ao que nos foi indicado em tempos da Roma Antiga, esse jovem exerceu com destaque o poder e ajudou a desencadear uma das mais terríveis perseguições aos cristãos. É certo que suas vítimas naquela época o perdoaram, se foram realmente seguidores fiéis do Cristo, porque nem sempre aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Que equivale a dizer que nem sempre aqueles que dizem serem representantes de Jesus, de fato são representantes de Jesus. Principalmente, eu convoco e convido você em 2024, no século 21, a abrir os teus olhos, porque ainda mais se você ainda não teve a oportunidade de ler, de estudar o capítulo 21 do livro O Evangelho, os falsos cristos e profetas da erraticidade. Se você ainda não leu esse capítulo todo, capítulo 21 do Evangelho, se você ainda não estudou esse capítulo todo, eu te convoco, eu te convido a ficar esperto, porque os charlatões e os mistificadores, os anticristos, eles encontram alvoraçados em meio à humanidade. Mas é preciso entender, nunca que nós podemos julgar os
falsos profetas da erradicidade, os anticristos, os obsessores, como sendo eles os culpados por todas as desditas em nossa vida. E sim, devemos culpar a nós mesmos em todo sentido, primeiramente. Porque é graças aos nossos desequilíbrios psíquicos que eles logram êxito. É graças. Pois nós pintamos um quadro. Tá bom, Gó? Tá bom. Sim, tá bom. Não posso adentrar nesse assunto do quadro. Eu ia narrar uma história de um quadro e não posso entrar nela. Me desculpe. Vamos mudar de assunto para você ver como que a gente tem que ter prudência, ética, saber o que fala, saber o que pensa. Nós somos responsáveis por todo. Tá vendo só? Nesse momento, se eu levasse adiante o que trago em minha mente, podia ser que algo ia desencadear de uma forma tão negativa que você nem imagina. Mas você percebe o quanto eu estou ligado à providência divina quando vou aqui, meu filho, eu raciocinei e consegui me ver daqui 10 anos. Não no corpo físico, mas às vezes no plano espiritual. Então eu não tenho o direito de tocar em certos assuntos, mesmo que às vezes eu esteja com a razão. É preciso agir com bom senso. Porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu falei sim porque eu estou com a razão. Você pode estar com a razão, mas você não é porque está com a razão, você tem o direito de lançar gasolina no fogo. Quem tem conhecimento tem que fazer o possível para jogar água no fogo, igual o beija-flor, e não jogar gasolina. Mas vamos voltar aqui agora. Você agora entende que eu tenho que consertar tudo aqui agora, porque eu estava num sentido da história. Vó me ajudou e eu também me ajudei. Então você entende, né? Então nem todas as pessoas que se dizem representantes de Jesus, nem todas, elas de fato seguem Jesus corretamente, estão com Jesus, porque no século 21 e 2024 nós vemos milhões de ovelhas, ou melhor, de lobos disfarçados com peles de ovelha, né? Então é preciso ficar muito atento. Reconhece a fruta, a árvore pela fruta. Então é preciso ficar muito atento a isso. Não permita ser mistificado. Outra coisa. Quando eu prejudico uma pessoa, eu não só prejudico aquela pessoa, como eu também prejudico toda a família daquela pessoa, todos os familiares daquela pessoa, a sociedade, a nação toda que fica ao par daquele trágico acontecimento. Não é verdade? Por isso que o livro Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, obra de Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec. O Céu e o Inferno, anota aí, capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras. Leia esse
esse tratado jurídico. Leia esse capítulo, que você vai entender mais ou menos o que nós estamos querendo dizer. Eu cometo um erro. É de extrema importância que eu reconheça o mal que eu cometi. Depois, mas não basta reconhecer o erro. É importante reconhecer, mas não basta. Depois eu devo pedir perdão. Tá bom. Pode ser que a pessoa me perdoe, mas não basta também eu pedir perdão. É necessário que eu repare o erro que cometi. Só que no século 21, no ano de 2024, você há de convir comigo que praticamente em 100% da humanidade, 99% da humanidade esqueceram os mandamentos das leis de Deus delegadas por nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, quando aqui há 2.000 anos atrás ele esteve. Um deles: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Será que você ama a Deus mesmo? Ou existe entre você e Deus uma barganha? O teu interesse, será que não é uma barganha? Você diz que ama o teu próximo como a ti mesmo. Você bebe, você fuma, você trai, você pensa negativismo, você ainda alimenta desejos, ilusões, fantasias. Então você não pode dizer ao teu próximo que você o ama, porque você não tem amor próprio. Porque a pessoa que põe uma taça de pinga, ou de uísque, ou de vinho, ou um cigarro na boca, ou um outro tipo de droga, ele não tem amor próprio. Com todo respeito, gente. Eu sou muito apedrejado por algumas pessoas por eu falar a verdade. Porque você sabe que a verdade dói, mas tem que ser dita. E praticamente você não vê ninguém falando a verdade. E sim pessoas tapando o sol com a peneira. E eu não estou aqui para tapar sol com a peneira, para fazer graça para ninguém. Me xinguem do que quiser. De alienado, de louco, de obsidiado. Mas eu não me calo. E quando eu desencarnar, pode ter certeza de que eu vou procurar algum médium aqui na Terra, sério, e vou, através do campo vibracional dele, trabalhar tudo que nós conhecemos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É preciso rever. É preciso rever. Porque, veja bem, Jesus nos disse há 2.000 anos atrás também: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Hoje em dia, praticamente quase 100% da humanidade ignora esse mandamento, porque essa passagem é um mandamento dos desígnios de Deus. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não há na face da terra um ser que não tece um pensamento depreciativo com relação ao sol, mas que sol quente,
que calor, que seca, que poluição. Está julgando. Nossa, mas as coisas estão tão caras, né? Meu Deus do céu, nós vamos parar com essas coisas tão caras. Está julgando. Cadê a aceitação? Cadê a paciência? Cadê a redimissão? O que nós estamos fazendo da nossa estadia aqui na Terra? Por que por ignorância estamos perdendo a oportunidade gloriosa de aqui nos encontrar? Então, não basta reconhecer, olha como eu volto na história todinha, não basta reconhecer o erro, é preciso pedir perdão. Não basta pedir perdão e ser perdoado por aquela família que você prejudicou. Você precisa reparar o erro que você praticou. Mas será que, de acordo com o conceito da humanidade, no ano que nos encontramos, no nível que nós nos encontramos, será que nós temos, de fato, essa liberdade de reparar o erro que nós cometemos? Pois, se todos nós não fazemos nada além que julgar um ao outro. Olha ali, você está vendo aquela ali? Sim, aquela ali é a meretriz fulana de tal. Passou 50 anos que a coitadinha lá, 50 anos atrás, foi a meretriz. Tá vendo aquele ali? Sim. Quem é aquele ali? Aquele é que matou aquela pessoa. Julgamento. Sabe aquele político? Sabe aquele ministro? Sabe aquele deputado? Gente, parece que nós aqui nós estamos envolvidos e preparados para julgar a vida alheia, mas nos esquecendo de auto refletir a respeito da nossa moral, do nosso caráter, do nosso amor, do que realmente nós estamos aqui fazendo aqui na Terra. Vamos dar sequência no próximo vídeo nesse mesmo assunto, porque é a sequência desse jovem perseguido aqui no livro.